pessoal! Chegamos aqui mais uma vez neste programa maravilhoso que fala sobre todo este universo lindo da arquitetura legal. Eu sou Juliana Sisson, arquiteta urbanista, sócia-diretora da Estúdio T Consultoria Arquitetura. Ao meu lado tenho Pris Amberlan, também sócia-diretora da Estúdio T Consultoria Arquitetura. Juntas somos host deste programa maravilhoso. Hoje tá incrível, né, Pri? Hoje tá super legal. A gente vai trazer um assunto, assim, que é super prático, assim, que é super importante. O pessoal, às vezes, vê de fora e não entende muito bem, então a gente vai hoje desmistificar muita coisa aqui neste programa. Acompanhe com a gente este episódio. Antes da gente começar, inclusive, vale a gente reforçar o nosso agradecimento pro nosso patrocinador. Não tem a menor dúvida. Asbeia, querida, nossa, muito obrigada por apoiar este programa. Então, vamos lá, né? Vamos. O assunto de hoje é incorporação, prospecção e novos negócios na arquitetura. E a gente tem dois convidados super especiais. O primeiro é o Anderson Bortolini, que é engenheiro civil, formado em 2015 pela URGS, atua no mercado imobiliário desde a sua formação, dentro de incorporadoras nos mais diversos setores, com mais de 8 anos de experiências em novos negócios e incorporação. Atualmente, ele assumiu o cargo de supervisor de novos negócios e inteligência de mercado na Plaenge Empreendimentos. Bem-vindo, Ander. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e espero que a gente consiga aí desmistificar muita coisa realmente sobre esse assunto aí, que é uma caixinha preta na cabeça de muita gente. Legal. Verdade. Muito obrigada, então, por ter aceito o nosso convite. E o segundo é o Rafael Corleta Lopes, que é corretor de imóveis há mais de 15 anos, especialista na área de prospecção para incorporadoras e construtoras, atuando na área corporativa da Crédito Real há 8 anos, onde desempenha importante papel na área de avaliação patrimonial, identificando com precisão os melhores pontos de investimento na cidade e viabilizando projetos de alta rentabilidade como BTS e SLB. Participa de forma estratégica na conexão entre proprietários, investidores e incorporadores, criando soluções imobiliárias que transformam terrenos em negócios sólidos e sustentáveis, sempre com foco na segurança do negócio e no retorno financeiro para o cliente. Bem-vindo, Rafa. Obrigado de novo, meninas, né, por a gente estar em mais uma parceria, né, que faz parte do nosso negócio, um pouco do papo que a gente vai colocar aqui hoje, é parceria, né, entre arquitetos, corretores, e desmistificar, como o Anderson diz, um pouquinho esse mercado que não é só da venda do imóvel pronto, né, tem toda uma construção e parceria entre os incorporadores e corretores que a gente pode estar fazendo, né, com mais profissionais aí no mercado. Que legal, eu acho que esse episódio vai ser super importante em dois aspectos principais. O primeiro deles, eu acho que são aí os novos incorporadores, né, o pessoal que está chegando agora na área, entender um pouquinho como é que funciona esse mundo, né, o que tem que ser avaliado, pensado na hora de começar a empreender, certo? E um segundo papel, não menos importante, é do próprio corretor. Porque a gente sabe que tem muito corretor aí no mercado que só fica dando tiro em ponto de faca, né, Rafa? Então, assim, para o próprio corretor entender o que o mercado quer, né? E não sair jogando para tudo que é lado, entendendo aí o que achando que pode fazer qualquer coisa, né? Eu acho que vai ser maravilhoso para a gente conseguir colocar os pontos nos is, né? Por assim dizer. Então, vamos começar entendendo, assim, o que faz um terreno ser um bom negócio? Rafa? Eu acho que a primeira coisa que a gente gosta de falar no setor que eu trabalho é não entregar, não é uma matrícula que define um imóvel. Se eu encontrar uma matrícula, vou levar para o Anderson analisar, eu tenho 1.000 metros de terreno, vai dar certo. Tem de documentação, tamanho de terreno, testada de terreno, né? O que tu vai conseguir, que daí o Anderson vai conseguir dar números mais precisos de volumetria, índice construtivo, o que a gente consegue compor. Mas ter uma ideia básica, eu acho, o corretor, da localização, principalmente. A localização, tu tem uma ideia do tipo de produto que tu consegue colocar, né? Se é residencial, se é comercial. O índice construtivo, acho que até a DM deu uma mudada agora, né? Facilitou um pouquinho para vocês, né, essa leitura. A gente já usava bastante, eu acho que ela está mais intuitiva, eu mais acho. Intuitiva. Então ajuda. O mínimo, acho que o corretor tem que olhar é saber o tamanho do terreno e o índice construtivo.
ter Tá. uma base. É Entendi. interessante o que... Aí vai vir o plano diretor, que a gente tem Uhum. discutido bastante, né, nos outros podcasts de vocês, eu vi que já conversaram sobre A gente esse aborda assunto, bastante esse assunto Assunto aqui. recorrente, É, né? até porque estamos, né, nesse momento. Estamos nesse momento, né, na transição. Tu entender, identificar esse terreno para quê, qual o propósito dele. Esse é o olhar do mercado, né, Rafa? É o básico, até para tu saber para quem tu vai levar. Ah, olha que legal. Então, não adianta eu chegar para o Anderson e levar um terreno comercial numa área que não está sendo explorada, que não é o interesse da empresa. Da empresa que ele... Então, conseguir viabilizar, entender, assim, o que, para quem, como, aonde. Eu acho que isso Né? é bem importante, né? No mercado, então, da incorporação, assim, a gente fala muito que aquilo... Localização é o ponto crucial, assim, né? De um projeto, de um empreendimento dar certo, né? Hoje, principalmente na cidade, que aí vai se espalhando, né? A cidade, porque ela tem que crescer. Então, localização vira sempre o mote principal aí de destaque do projeto. Então, quando a gente recebe, assim, do lado da incorporadora, né? Muitas vezes acontece isso. A gente recebe terrenos que tem uma vocação de um tipo de produto que a gente não necessariamente trabalha, né? Ou que a incorporadora não necessariamente quer fazer naquele momento, né? Por um momento de mercado, por muita coisa. Então, a gente tem que ter essa identificação e reconhecer esse terreno, né? Ver ele e dizer assim, olha, aqui tem um potencial que a gente pode colocar produto X, produto Y, né? E ir aprofundando em cima disso. Mas eu acho que o principal ponto de análise inicial de interesse é a localização, né? Sim. A gente sempre fala assim que o produto é localização, localização, localização. Depois vem a qualificação do projeto, o produto, Sim. a planta, tudo mais, né? Mas... Eu acho a localização, né? Tanto muita gente, eu vejo dos colegas, a localização parece só um ponto nobre. A localização. Não. Localização é até do imóvel naquela quadra, do tipo... Não necessariamente é o bairro, por exemplo, pode assim, ter né? uma localização não tão central ou nobre, mas daí vai ter uma localização boa para um comercial numa Perfeito. área mais periférica. E é um bom terreno Sim. também, então é Sim. uma outra visão. Não seria o terreno que eu levaria para o Anderson. Sim. Mas tem Mas o mercado é enorme. A gente fala em localização sempre ser uma localização estratégica, pensando sempre no alto padrão. Pro tipo de pro tipo de projeto que tu tá colocando, ela tem que ser estratégica, né? Isso. Se tu vai desenvolver um projeto de Minha Casa Minha Vida, tu não vai olhar um terreno com uma localização nobre no Moinhos de Vento. Não. Né? Tu vai ter as localizações que são nobres pro projeto de Minha Casa Minha Vida. E até assim, né? pegando então... o gancho esse, André, do Minha Casa Minha Vida, com essa nova lei, a 1022, como é que ficou o olhar de vocês agora para a cidade? Porque antes, realmente, a gente tinha um tipo de empreendimento que ficava mais na periferia, né? Como o Bento está colocando. Até por uma questão de serem terrenos maiores, né? Que a gente, então, não conseguia ter volumetrias muito altas. E, necessariamente, a gente tinha que ter as vagas de estacionamento no térreo, né? Sem, de fato, ter uma cobertura por uma questão de viabilidade de negócio. Com essa nova lei que agora, então, a gente consegue ter volumetria maior. A gente tem o solo criado social, né? Mudou um pouquinho o olhar de vocês aí, dos dois, né, com relação a este tipo de produto, apesar da gente saber que a empresa não, né, mas tu como profissional, se mudou esse olhar de vocês, se realmente nesse momento tá se sentindo que o mercado tá trazendo ele um pouco mais para a área central, não Moinhos de Vento, né, como é que tá esse desenvolvimento hoje com essa nova lei? Acho que é engraçado, né, Rafa? Mas a gente conversou sobre isso na semana passada. O Rafa fez uma visita lá na empresa e a gente conversou e a gente entrou nesse assunto, né? A mudança de faixa, criação da faixa 4, até 500 mil reais e tudo mais. Isso é um movimento que a gente via acontecendo. Se a gente pega a relação cidade de São Paulo, digamos assim, a gente tem empreendimentos de Minha Casa Minha Vida localizado perto de estações de metrô, super bem localizadas, né? Que era uma coisa que não acontecia em Porto Alegre. E eu acho que hoje, com essa nova faixa, é uma tendência, assim, começar a existir projetos que se aproximem mais, né? Que tragam mais para dentro da cidade, numa inserção maior. Então, eu acredito que isso vai ser um movimento natural aí que vai acontecer nos próximos anos, da gente começar a ter projetos de Minha Casa Minha Vida em localizações mais próximas dos bairros nobres até mesmo, né?
de Porto Alegre. E eu acho que uma coisa bem interessante nesse olhar agora que a gente tem é que justamente essa lei que a Pri bem comentou aqui no programa, a 1022, ela é uma lei municipal e ela veio muito ao encontro do que né, a federação quer, né, que é aumentar a faixa, e aí ela como se casou, né, casou as duas coisas, porque agora a gente está entregando um produto diferente para um público que é totalmente diferente, porque até bem pouco tempo atrás a gente tinha o Minha Casa Minha Vida, que a gente sabia que era só efetivamente para demanda habitacional prioritária. Hoje ele é imóvel de entrada de muita gente, né, e jovens que querem sair de casa, daqui a pouco é um produto que tem que ser diferenciado. Meu primeiro imóvel. Exatamente. E essa lei, ela faz muito esse papel, né, Ander, junto com essa faixa de aproximar o público efetivamente daquele lugar que ele quer, dentro do bolso dele. A gente comenta muito, assim, quando a gente fala de visão de mercado, comento com os meus amigos e tudo mais, da questão de, quero comprar um imóvel hoje, né? Eu tenho vou fazer 35 anos, então, assim, quero comprar um imóvel hoje. Um imóvel hoje de 2 quartos, numa localização mais nobre, mais de R$800 mil, sem dúvida, certamente, em Porto Alegre. Então, de onde é que sai dinheiro para entrada? De onde é que sai dinheiro para pagar parcelas e continuar me mantendo, né? Então, eu acho que essa faixa do até 500 aí pelo governo federal, junto com todos esses outros incentivos, vai favorecer muita gente conseguir chegar nessa questão do primeiro imóvel, né? Com certeza. E em localizações que, assim, talvez não seja a localização de maior desejo daquela pessoa, mas que ela vai pensar, não, aqui eu moraria. Né? Exato. Uma localização No boa. centro específico, eu acho, entrando mais na parte prática da lei, que é uma da construção que a gente faz e vai chegar depois nos números, né? Sim. Eu gosto sempre de falar, tudo é matemática, eu mexo com tudo é matemática. Esse incentivo da prefeitura em cima dos terrenos acarreta que o proprietário já daquela área não entende muito do que ele vai ganhar, que eram os números que a gente tem que bater, custo de obra, né, todo da projeto, o tempo de projeto, o que tu vai gastar em cima disso, ele encarece, agora eu tenho, o meu índice construtivo vai chegar a 3%, eu posso aumentar, eu quero participar, às vezes, da compra de índice, que era, agora já está meio corriqueiro, mas há um ano atrás o pessoal foi muito a mercado, né, para compra de índice e estava mais falado. Então, encarece o terreno. O proprietário, sem ter essas explicações, um número, acho que até o Anderson pode depois dar um caso mais prático, né, dessa matemática, tu gasta 25% e no terreno, mais 30%, vai me sobrar X, então é a matemática. Se eu subir o preço do meu terreno, já não vai fechar a conta o incorporador, que eu acho que é o que está dando problema ainda. A gente não consegue levar mais prédios, mais incorporadoras para o centro específico, quarto distrito, né? Desde os projetos ali antes da pandemia, que a gente estava tentando o desenvolvimento do quarto distrito. Eu acredito muito, eu acho que é a próxima região a desenvolver. Se resolverem as comportas, né, Rafa? Vamos ser honestos, né, gente? Agora, mas mesmo antes, logo depois da pandemia, ainda tinha um preconceito, antes da enchente, antes de tudo. O pessoal sempre investiu, a única foi a Rossi que pois então, foi a atrás. primeira justamente nesse olhar de que este local vai ser um futuro. O Fiatesse tentou dar esse início, né? Mas é que ali a gente também tem outras problemáticas que nunca, de fato, foram abordadas, realmente, né? A questão ali de passivo ambiental é muito complicada, né? Então, a longo prazo, e aí vocês devem saber melhor que a gente, o retorno pro incorporador, enfim, do negócio, em termos de lançamento, né? É muito, muito tardio, né? É um negócio mais a longo prazo. Ele não chega a ser um loteamento, que a gente considera que, de fato, é o mais complexo que a gente tem hoje, mas com as questões dos passivos, né? A gente tem problemas ali. Quer dizer, isso seria um alerta vermelho, vamos dizer assim, para um incorporador, por exemplo? Na hora de ver o terreno. Com certeza, né? Porque o pessoal que está de fora não entende o impacto que existe disso dentro de um projeto. O impacto é gigante, né? Assim, existem casos em Porto Alegre de descontaminações que custam mais de 10 milhões de reais. Então, tu começa a tentar fazer contas em cima disso, fica não praticamente fecha, né? inviável. Ainda mais em áreas que tu não consegue pegar um metro quadrado. Áreas que não são extremamente nobres, né? E em questão ao quarto distrito, assim, eu acho que existe uma demanda de investimento público ali na região para deixar uma região mais
aconchegante, digamos assim, né? Uhum. Então, a questão de ter praças bonitas, legais, né? Uma iluminação viária diferente, porque hoje tu passa lá de noite e tem muito horror, é uma lugar que tu penumbra. tem medo de passar, Sim. né? Então, eu acho que não é só como é que o incorporador vai fazer contas em cima de um terreno ali, acreditando num futuro, né? E do outro lado, a gente tem que pensar que normalmente a gente tem investidores, ou Sim. o próprio dono do terreno, né? Acaba ficando com um imóvel no local, com permuta. Ele nos cobra prazo para lançar, né? E aí, como é que eu vou lançar se o momento de mercado não tá bom para Sim. aquela região? Né? Não, e outra coisa, né, André, agora, até pensando friamente, né, o ciclo de um empreendimento, ele é muito rápido, né, e eventualmente são 3 a 5 anos que não dá nem tempo da prefeitura executar qualquer melhoria na região. Exatamente. Tu não pode contar com o ovo da galinha sem ter, né? Se a gente pegar aí, desde que começou todo o movimento de quarto distrito, eu acho que dá para contar nos dedos as melhorias que tiveram no bairro. Com certeza, né? gente. E eu diria eu que nos dedos de uma mão. Então, assim, como é que como é que uma incorporadora vai investir numa região daquelas sem ter um retorno do público, né? Para tentar movimentar aquela região. E que, na verdade, nem é o do público, né? É do próprio privado. E eu acho que isso também pode ser um equívoco, até, vamos dizer assim, da espera do poder público em achar que as melhorias vão ser feitas dos privados. Só que eles não dando um start para isso, ninguém começa, né? É esse o ponto crucial. Essa parceria tinha que ter mais próxima do público-privado para conseguir desenvolver qualquer lei de construção. Está ainda essa discussão de aonde tu consegue, em função de sombra, comar, aumentar para tu dar visibilidade. Eu vi uma discussão num outro podcast. Se eu subir a 30 pavimentos esse imóvel, eu vou perder vista. Era uma das discussões. Eu disse, como vai perder vista? Se tu vai subir, tu vai dar vista para esse. Mas os que já estão ali. Os que já estão ali não é o que o poder daí público quer renovar. Então, já está tendo esse conflito inicial. Então, a incorporadora não vai apostar em inovar, ou vou dar o start num negócio como foi a Rossi. Poderiam ter, se o público tivesse investido em praças, melhoria, tirar o que está ocioso, né, vamos colocar ali na região, outras incorporadoras também iriam. Né? Isso tudo antes de alagamento, essas novas... Isso aconteceu lá atrás. E o compostos mais doido disso tudo é que na época ele foi um boom de vendas. Tipo, todo mundo realmente acreditou naquilo. Mas eu acho importante, né? Assim, a gente teve 2 casos ali. Um foi lá perto da Arena, o outro foi o Rossi Fiates, que foram um boom de vendas, né? Mas a gente tem que pensar que era outro momento de mercado, que os preços de venda eram muito menores. Perfeito. Então, tu pegava uma população muito maior que era atingida, né? Hoje, se a gente for lançar um empreendimento convencional lá, como é que tu vende um apartamento de 800 mil reais que a pessoa vai visitar o entorno e não tem nenhuma estrutura, né? Então, é muito complexo isso de fechar conta. Eu falei pro Rafa outro dia, eu disse, é engraçado quando a gente vai negociar terreno, porque o dono do terreno sempre acha que está ganhando pouco, né? Porque ele não conhece a conta toda que existe por trás. Então, e o risco todo, né, que existe por trás. Então, assim, tu tem o risco de aprovação, tu tem o risco que tu tá contando com uma certa velocidade de vendas quando tu faz suas contas todas, tu tá contando com um preço de venda, né? Eu acho que esse é outro ponto, assim, muito importante, né? O descasamento da visão real com o lúdico, né? Hoje no mercado imobiliário. Então a gente pega e vai pegar tabelas de vendas de empreendimentos fácil, regiões nobres, 25, 26, 28 mil, 30 mil metros quadrados. Mas e o prático? O que está acontecendo de verdade? Só que o que acontece é que o dono do terreno, ele olha essas tabelas de vendas e ele diz assim... Não entende. Poxa, se está 30 mil metros quadrados, então o meu terreno aqui vale tanto, né? Só que, na verdade, aquele 30 mil está vendendo a 22, 23. Sim. Então, a conta é outra,
Né? E isso é muito difícil das pessoas que estão de fora entenderem que isso acontece. Eu acho que tu pegou um ponto bem crucial, Ander, eu acho que é bem importante a gente colocar aqui, porque uma coisa é o preço de metro quadrado de venda, certo? Da área construída, que as pessoas equiparam com o preço do metro quadrado de solo. Então, assim, como fazer essa diferença? Explica pra gente um pouquinho como é que isso funciona na prática, justamente pra gente tentar com que o proprietário que está aqui nos vendo entenda, né, que não é o mesmo cálculo. Eu acho que isso é bem importante, porque o cálculo, ele é feito em cima do potencial construtivo do terreno, né? Então, eu vou construir ali um empreendimento X, que eu vou fazer 1.000 metros de área privativa, né? Isso é o que o terreno gerou. Eu posso botar índice, eu posso botar muita coisa em cima para me gerar mais. Eu tenho todo o custo de construção também, né? Então, assim, quanto mais infraestrutura tem, mais caro é. Quanto mais qualificado o produto, mais caro é, obviamente. Né? Então, tudo isso vai acumulando valores em cima disso. Então, não tem como o preço do metro quadrado de chão ser o mesmo preço do metro quadrado de apartamento. Sim. Né? Porque tem muito custo por trás. Sim. Todo o custo de operação da empresa, todo o custo, né, inerente disso, imposto, aprovações, incremento, tudo isso. Pagamento de escritório de arquitetura, pagamento de consultoria da Estúdio T. Complemento. Esse pode estar sempre. Esse aí tá sempre incluído, né, gente? Qualquer negócio, então, a gente tá aqui. Tem muita coisa que as pessoas não se dão conta na hora que estão olhando, que fazem parte do negócio, né? Então, assim, pagamento de corretagem, né? Para quem vende, pagamento de corretagem da compra do terreno, né? Então, tudo isso tem que entrar na conta de algum modo. Sim. Rafa, aproveitando esse gancho do Ander, explica um pouquinho pra gente essa questão do pagamento e da corretagem. Como é que funciona isso? Porque tem muita gente que, não vou pagar o corretor, vou vender por fora, porque... Rola. Né? Conta pra gente isso aí um pouquinho. Que é um dos pontos que a gente cuida sempre e faz parte da análise do terreno inicial, é a parte jurídica. Então, uma vez que documentou tudo, tu vai te assegurar a dor de cabeça lá no final. Sim. Então, vem da montagem inicial. Eu não vou levar para um imóvel que eu tenho uma autorização de venda, mas eu não olhei a matrícula, de repente é um imóvel que está em inventário, tem uma disputa ainda com pelo certeza. imóvel. E acontece, muitas vezes até passa. Né? Claro. Eu já tive casos de contrato na mão da família para assinar, o vendedor vem a falecer, e daí meu Deus. entra no inventário. Então, tudo isso corre o risco, não é uma montagem, não é como a venda de um apartamento. Vendeu, assinou, entregou a chave. E ainda assim se corre esse risco, né? Porque daqui a pouco o cara pode morrer e pode deixar para o patrimônio. É por isso que a gente tem as famosas due diligence, né? Nos projetos, assim. Então, eu acho importante a gente falar disso, porque, assim, a construtora pode querer assumir aquele risco, né? Também pode querer assumir. Eu já negociei terreno que teve quase 7 inventários para se fazer, assim, no mesmo negócio. Meu pai amado. Era um conglomerado de 8 terrenos. Não, gente, se fosse eu já tinha saído correndo. 6 ou 7 inventários para serem feitos. Então, assim, tu tem que levar isso em conta, que tu vai ter isso tudo, né? Tu tem que fazer reuniões com famílias de 11 pessoas para conversar com todo mundo, para explicar para todo mundo, né? Para convencer todo mundo, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tá contra, né? Ou uma pessoa que não entendeu direito o quanto que vai ganhar, porque é um mundo muito diferente, né? Eu brinco assim, a gente acaba perdendo a noção do quantidade de dinheiro, né? Porque, não, o terreno tá 12 milhões. Tá bom o preço. Peraí. Né? Vamos entender melhor. Por que será? Mas são coisas que a gente tem que levar em conta, assim. A due diligence nos ajuda muito, assim, a fazer tudo isso que o Rafa falou, né? De analisar o fato. E não é porque, tem um inventário, então não dá para comprar. Não, peraí. A gente pode tentar resolver o inventário junto, né? Se o terreno valer a pena, a incorporadora vai... Assim, eu ajudo a família a resolver o inventário. Eu até queria entrar num ponto, já que a gente está falando de risco, e o papel do arquiteto nesse risco. Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes o terreno chega para o arquiteto e muitas vezes é o contrário, né? Que, realmente, o arquiteto que trabalha nessa área de construção civil, ele tem tantos contatos com as incorporadoras quanto com o corretor de imóveis, né? E muitos deles têm essa atitude, né? Essa iniciativa de levar, já com o estudo e tudo mais. Mas a gente queria entender, porque a gente sabe que esse início é tudo risco. Né? Na verdade, o negócio, assim, a gente entende que ele está assegurado no momento da aprovação do projeto. Sim. Mas aí, entre a prospecção, a aquisição do terreno, o estudo e a aprovação, a gente tem uma linha grande,
Por isso eu acho importantíssimo as parcerias com o Estúdio T. A gente já teve vários casos aí que a gente está tentando desenvolver e ainda vão vir novas propostas aí com o Estúdio T. O corretor consegue olhar o básico. Sim. Tem ADMI, mas a gente não vai conseguir. Teve casos já que vocês analisaram para mim de terrenos meio de quadra que, na verdade, tem um projeto para uma rua. Muitos cortam o terreno e o proprietário muitas vezes nem sabe disso, que tem esse estudo em cima que ele vai ter que perder a área, que ele acha só que está sentado em cima de um terreno que vale X, porque o mercado no entorno está... Então, toda essa análise que o arquiteto faz e as parcerias que o corretor tem que ter com arquitetos qualificados também, porque não é qualquer um. Estão vindo muitos aplicativos, né? Gente. Eu sou mais old school, de olho no olho, a gente conversar, porque isso também faz parte da parceria com o arquiteto e com incorporadoras, que o corretor que prospecta terrenos, tanto residencial, comercial, o que for, precisa ter em mente, né, do que fazer, o que consegue construir e também levar nessa região. O arquiteto muitas vezes não vai saber o que está vendendo naquela região. É 2 dormitórios, 3 dormitórios, é 300 metros. Claro, que é um conhecimento que vocês têm que nem é da nossa alçada, né, gente? E isso vai afetar o VGV final, que é o que a incorporadora quer. Então, quanto mais informação a gente puder passar para o arquiteto, construir esse estudo juntos, vai facilitar. É a relação da confiança, né, Rafa? Identificar para quem que eu vou levar, quem que vai ser, para ser mais assertivo, porque senão é cansativo. Todo esse estudo, toda análise jurídica demora muito tempo e muitas vezes tu leva 1 ano em cima do terreno e tu não consegue fechar. Sim, e ainda assim tem muitos casos de arquitetos que têm um conhecimento mais raso da lei, né, Pri? E não conseguem fazer todo o potencial que efetivamente o terreno tem, né? Eu acho que é uma construção. E eu acho que Porto Alegre é uma cidade que ela, talvez com a revisão do plano isso melhore, mas ela é uma cidade que tem um arcabouço jurídico muito grande. Então, para tu conhecer e saber todos os benefícios que tu pode utilizar, é mais complicado, realmente, né? É muito detalhado. É muito detalhado. Mas eu acho bem importante essa parceria, assim, com o arquiteto, né? Porque eu acho que do lado incorporador também, assim, a gente também não vai a fundo, né? Eu não desenho o projeto, eu não faço, né? Eu tenho muito mais a visão de mercado e a visão de negócio. Então, assim, o que dá para colocar, o que não dá, como cabe, como não cabe, né? Eu consigo ter uma ideia, mas não consigo, de fato, pegar e fazer um projeto inteiro, né? Então, eu acho muito importante porque a gente passa premissas, né? Antes de entrar aqui na reunião, inclusive, eu recebi mensagem do escritório de arquitetura dizendo: vou começar a fazer o estudo do terreno, a gente consegue marcar uma reunião de kickoff? Porque a pessoa quer entender melhor o que a gente acredita para aquele terreno. Sim, o briefing, né? Para ser assertivo. E aí, vocês comentaram de aplicativos, assim, eu também sou meio cético, assim, quanto a isso, porque eu acho que cada construtora tem o seu perfil. Sim. Né? Não tem como uma IA pegar um negócio automático ali, pegar e gerar um volume. Pode até gerar um volume aproximado, mas ele é genérico. Mas ele é genérico, ele não tem a característica da incorporadora que está fazendo aquele projeto, né? Sim. De ir lá e dizer assim, olha, eu quero um salão de festas de X metros quadrados, eu preciso de uma piscina coberta com raia de 20 metros, eu preciso de um fitness de 100 metros quadrados, eu quero que o apartamento não tenha nenhuma janela virada para sul, sabe? Então, assim, essas particularidades do projeto, esse sistema digital, digamos assim, aplicativo, ele não vai conseguir te trazer isso. Com certeza não. Eu queria até depois fazer uma pergunta, quero que tu conclua, mas eu quero fazer uma pergunta polêmica depois. Tá. Adoro. E ele não vai dar essa característica do teu projeto, que é para tornar um projeto único. Né? Então, a gente vê hoje em Porto Alegre muitos projetos, sacada intercalada em todos os projetos, né? E aí já sabe por quê, né? Outro dia eu abri um aplicativo que eu acho que, né, que é muito uma ferramenta para corretores, assim. Eu abri ele e os 3 primeiros projetos que apareciam, eu olhei e eu disse, gente, parece o mesmo. Mas é bem isso, né? É que é o genérico. A fachada tava igual. Né? É bem isso. Então, assim, tu começa a ter essas questões, assim, né? E eu acho que cada produto, ele tem que ter a sua identidade, a sua marca. Perfeito. Para ele atrair o seu público, né? As Exatamente. pessoas gostam de se identificar com alguma coisa. E não de estar num produto que está
replicado igualmente Sim, em outras localizações. Sim, que eu acho que é o que tu estava colocando, que justamente a plataforma ia nos gerar. Mas a minha pergunta polêmica, até vocês se sintam à vontade em não responder, tá? Adoro, eu não acho uma gente. muito polêmica, mas é uma curiosidade. A gente estava fazendo planejamento estratégico essa semana e a gente, assim como outros escritórios, a gente faz estudos, enfim, massa numérico. E aí a pergunta para ele foi assim, tá, mas quanto tempo tu demorou nisso aqui? Né? Aí ele disse, mas por que vocês não cobram? E aí que eu tava entrando antes na pergunta da questão do risco do arquiteto, né? Porque, de fato, assim, é prática do mercado que isso esteja numa equipe, entre vocês mais o escritório de arquitetura, de que isso não seja cobrado, porque tá todo mundo ciente, estamos todos cientes, de que é um risco. Da onde eu fui treinada, um estudo nunca podia demorar mais do que 8 horas, porque era dinheiro gasto sem possibilidade de retorno. Minha pergunta é a seguinte, em que momento isso aconteceu no mercado? Né? Até porque certamente tem pessoas que vão sair da faculdade e querer fazer construção civil e daqui a pouco não tem a noção de que um estudo, né, é um risco, não vai ser remunerado, né? Em que momento isso aconteceu e por que isso é assim? Se não realmente não tem a possibilidade do arquiteto receber minimamente por esse trabalho. E até vou complementar o trabalho, a pergunta para em que momento que isso deixa de ser um trabalho não remunerado e parte a ser um trabalho remunerado? Eu acho que tudo depende, tá? A gente trabalha com diversos escritórios, assim, e já trabalhei com vários outros, né? Existem escritórios que não cobram quando é um estudo numérico, só aquele embasamento mais simples, assim, né? E que depois, no avançar de projetos, então, assim, vamos começar a desenhar planta, vamos começar a fazer uma projeção de fachada, aí começam a ter alguns custos menores, tá? Então, tem alguns escritórios que trabalham nesse modo, e que eu não vejo problema, porque justamente tem essa questão da gente ter que ter um equilíbrio, né? Sim. Do mesmo tempo que a gente está ali tendo um salário, digamos assim, e trabalhando, o escritório de arquitetura também tem que se manter, né? Para o numérico, eu entendo que talvez seja uma coisa legal ter esse risco, porque tu acaba criando uma parceria, de fato, né? Mas para o restante, realmente, tu tem que ter uma dedicação maior, né? Rafa, em que momento que isso deixa de ser uma parceria, começa a efetivamente virar um contrato, vamos dizer assim? Na nossa parte, que é mais o numérico, que é o preliminar, a gente tem que ter a ideia de números para saber o quanto que eu vou conseguir, né? Daquela primeira pré-análise que a gente conversou antes, vou conseguir colocar um imóvel de 2 dormitórios só nessa região, quanto que está cobrando do VGV, eu extraio desse número para saber para quem eu vou levar. É o básico e muitas vezes a gente entra num acordo com o profissional parceiro que está fazendo esse estudo. Vamos fechar um fixo para esse estudo, né? De repente, 3 estudos preliminares, mês, tanto. Entra no risco comigo, se eu conseguir fechar. Sim. Né? Entra Porque existe, desculpa te interromper, mas é que existe muita prática, assim como existe aquela exclusividade do corretor, eventualmente existe a exclusividade do arquiteto. É isso. Então, tipo assim, eu acho que talvez nessa tua pergunta, né, Pri, este seria o cenário em que o arquiteto faria de graça este risco? Garantindo o projeto. Garantindo o projeto. Normalmente é assim, tá? Normalmente funciona desse jeito. A gente vai lá, faz todo um estudo, avança, e aí normalmente já fica meio que automaticamente vinculado, até porque assim, tempo é dinheiro, né? Para a construtora também. Então, eu pegar um projeto que eu usei todo ele, que eu já tenho lá planta, que eu já discuti planta, que eu já discuti um monte de coisa. Negociação de terreno não é em um mês, né, gente? Então, não é um mês que tu perde fazendo isso. A gente fica, sei lá, 6 meses, 1 ano negociando terreno. E durante todo esse período, eu tô olhando esse projeto, tô amadurecendo esse projeto, porque eu já tô acreditando. Se a negociação tá andando, eu já tô acreditando. Então, eu vou investindo mais tempo nisso. Então, eu chego lá na frente, depois de 1 ano de negociação, fechei contrato. Eu não vou rasgar esse projeto e pegar outro arquiteto. Né? Tá, exatamente o que eu ia questionar. E aí, é uma pergunta que eu faço para os dois aqui, tá? Eu vou contextualizar uma hipótese aqui, tá? Mas eu adorei esse gancho. Vou contextualizar uma hipótese, tá? Eu sou Juliana, arquiteta, e trabalho com o Rafa lá, e, enfim, ele me paga um fixo mensal para eu fazer, sei lá, 3 estudos para ele, tá? Mas a Pri é contratada, o Ander quer que a Pri faça o próximo projeto dele. Daí chega lá um terreno que veio pelo Rafa pro Ander com o estudo da Juliana. E tu chega lá e esse projeto é ótimo, só que eu quero que a Pri faça para mim esse projeto. Como é que funciona isso? Porque aí tu tem
Ainda mais em Aí que tá, arquiteto, por que isso nós que- somos assim, a gente é melindroso. A gente Porque né? fica. ego. Pode a gente ser. tem um ego, não vamos se enganar. A gente não dá, a tem gente que- tem rola Porque briga. pode rolar, né? Porque, então, assim, como é que funciona isso na prática? Porque a gente. O que eu quero dizer? Como é que eu, Juliana, que trabalho lá com o Rafa, vou topar essa ideia se eu nunca vou ter a garantia do Under que vai me contratar, entendeu? Mas aí que vem o ponto inicial lá da pergunta da exclusividade. Eu Uhum. sou um que eu não gosto de pegar exclusividade em nenhum produto. E dar liberdade pro Porque tá. já é uma dificuldade da gente precificar o produto com o vendedor. Sim. Uhum. Então, e se eu pegar a exclusividade, eu me obrigo a concluir meu trabalho. Sim. Sim, com Né? Porque certeza. é o meu nome que está ali. Então, se eu peguei exclusividade, eu tenho que acreditar muito naquele produto. Entendi. Então, eu vou trazer para o Estúdio T, vamos fazer o estudo preliminar numérico. Uhum. Como é que a gente vai fechar? Eu prefiro um fixo. Uhum. Acordamos nesse numérico. Tá. Porque se eu for levar para a Melnick, para a Plaenge, para a CFL, para quem for, cada um gosta de usar o seu arquiteto. Entendi. Uhum. Então, vamos partir. Fizemos um numérico muito bom, o ponto é bom, acordamos que é legal. Eu gostaria que vocês tenham ideias muito boas, que a gente já trocou de vários produtos. Quem sabe eu faço, eu melhoro, e daí eu, Rafael, sabendo para quem eu vou levar, eu vendo o trabalho de vocês juntos. Sim. Então, é um acordo nosso. Sim. Não, Mas eu acho que. como eu sei que é o trabalho de vocês, Tá, mas é que vamos tirar um pouquinho isso deste olhar que a gente tá aqui. Porque, assim, o Estúdio T não é uma empresa que faz o que o arquiteto lá do Under vai fazer, Isso. né? Então, acho que... E é esse o ponto aqui. A gente tem que pensar que as pessoas que estão nos ouvindo aqui não são Estúdio T. São outros profissionais que estão aí no mercado, entendeu? Porque, assim, a Estúdio T não faz produto, né? A Estúdio T faz a viabilidade, faz um estudo de Deveria, viabilidade. né? Eu já falei algumas vezes. Não, Não, minha gente, casa, é- minha vida, tamo dentro. O resto a gente não tá. Mas assim, o nosso papel, vamos lá, e aí isso é uma outra coisa, um outro assunto que eu quero entrar depois com vocês. A gente faz a análise, o que seria a due diligence de vocês, por exemplo, tá? Mas para aqueles profissionais que estão no mercado, que estão nos assistindo aqui, como é que, o que ele vai fazer a parceria. porque aí, assim, como é que eles não têm, né, a garantia de que, eu vou pegar um produto. Então, assim, existe essa diferença, né? E talvez essa relação fique complicada. Por isso é que muito- eu prefiro um fixo, né? Se que não ingesse, é isso? Porque é difícil eu Entendi. vender o trabalho dele. Porque a gente Sim, já viu no pra uma mercado. incorporadora que muitas vezes nem sabe quem é esse novo É profissional. que o que tu tá falando, Rafa, Arquiteto. é o que de fato acontece na prática. A construção civil, ela é um meio fechado. Por isso né? que lá no início, Aqui Porto Alegre é fechado. Ela é já. fechada. Então, assim, novos arquitetos que estão saindo agora da faculdade e que são tão bons quanto os que estão Exatamente. dentro do mercado. Aham. Mas até eles conquistarem esse espaço, eu acho que cai nesse exemplo que a Ju tá falando, sabe? Porque ele entra na parceria, mas ele não consegue vingar. Porque ele ainda não tem nome, não tem cancha. Aqui, de lado de incorporador, tá? Pra gente é mais fácil, assim, quando a gente recebe só matrícula, Uhum. claro, Sim. com uma análise jurídica, né, com coisa, do quando chega com um estudo. Uhum. Até porque, que nem eu falei antes, do mesmo jeito que a ferramenta digital lá faz o estudo focado para padrão, cada arquiteto trabalha de um jeito e não necessariamente o arquiteto vai prever as coisas que a minha consultora gosta de exatamente isso. colocar, que a minha incorporadora gosta de colocar, né? Tudo vaga dupla. Não, peraí, a gente gosta só de vaga simples. Uhum. Não tem piscina. Não, mas a gente gosta de ter piscina. Aí é caso a caso, né, Né? Ander? É caso a caso. Então, e cada terreno tem a sua particularidade. Não tem uma receitinha de boa. Assim, eu canso de falar isso, mas assim, a gente recebe seguido. Eu recebo vários corretores que entram em contato comigo. E aí é aquela pergunta clássica. Tá, mas qual o tamanho do terreno que tem que ser mínimo para vocês? Calma. Não existe uma receita de bolo. Todo mundo acha que existe Não isso existe mesmo. uma receita de bolo. Eu posso ter terrenos muito bons que eu vou conseguir fazer um projeto muito legal com uma metragem menor, assim como pode ter um terreno super grande, bem localizado, mas que para mim não vai ficar bom. Uhum. Entendeu? Então depende da premissa, do momento de mercado, depende de um monte de coisa. Mas assim, tu ter arquitetos que já sabem o jeito que tu trabalha é uma facilidade. Nada impede de tu direcionar um novo escritório de arquitetura para fazer um projeto seguindo as premissas que a tua empresa tem, né? Eu acho que isso é muito importante, sim. Às vezes, seguido, assim, a gente recebe terrenos e normalmente o corretor chega, eu já tenho aqui um estudo feito tal, e é assim, e cabe tanto tal. Daí eu olho, e eu paro, e olho, eu digo,
Tá, espera aí, esse projeto aqui eu não... Não casa pra mim. Não dá. Não É que se tu combina. olhar um numérico, somente... Só o eu lembro, numérico. agora, estudo pronto, Só o numérico, sim. daqui a pouco o claro. terreno pode ser bom, o estudo viabiliza para a incorporadora, mas aquele estudo já não agradou. Vou dar um Sim. exemplo. Eu recebi uma vez um terreno nobre, assim, o terreno tinha 2.000 metros quadrados, um terreno super bom. Nossa, uma área ótima. Nobre. Então, tinha tudo pra dar certo, sabe? E chegou com um estudo pronto. Daí, quando eu peguei o estudo, a primeira coisa que a gente olha, né? Eficiência. Sim. Óbvio. Daí, eu fui lá, peguei o estudo, 74% de eficiência. Socorro. Pessoa, Daí, opa. eu pensei, meu Deus, que milagre é esse? Aham. Né? Multiplicação Me dos ajuda, pães. Numa socorro. localização nobre, que tu provavelmente vai ter que fazer subsolo, vai ter que botar circulação Onde tá? de serviço. Uhum. Era um apartamento, eu disse, Tem boi na Uau. linha. tem alguma coisa estranha. Tem boi na linha. Daí eu fui olhar, não tinha nada de área condominial. Ah, tá. Ah, pronto. Então começava direto com apartamentos. Claro. Não tinha nada. Era garagem E apartamentos. e apartamentos. Eu disse, tá, mas espera aí. Esse projeto não encaixa no nosso perfil. Claro. Né? Porque a gente faz Sim. empreendimentos com área Pois é, condominial. e aí nesse... Então pode encaixar para outra consultora Claro. que acredite que E o é- importante é o apartamento e não a área condominial. A gente acha importante o apartamento, só para deixar claro, né? A gente acha, todo mundo acha importante o apartamento, mas assim, a Mas gente a infra, né? vende a infraestrutura, hoje em dia as Sim. pessoas procuram isso. Então, como é que eu vou pegar aquela conta, todo aquele numérico todo, que certamente ia dar um resultado excelente, né? Só que se eu tô fazendo aquilo ali, eu não posso considerar o mesmo preço de venda médio de região, eu não posso considerar nada, porque é um projeto que está com uma qualificação inferior, digamos assim. E não é culpa do arquiteto, provavelmente é a Não. premissa que foi passada para o Exatamente, arquiteto. o briefing entendeu? que saiu. É, e às vezes acontece do próprio arquiteto vir com o proprietário, né? Sim. Como é que vocês manejam isso, Rafa? A gente É horrível, né? normalmente não trabalha assim. É horrível, né? Porque já aconteceu, a gente já viu no Não. mercado arquitetos que vêm com aquela exclusividade. Não, mas eu tenho esse terreno, Mas tem que ser com fulano de tal. Tudo vem de encontro o inicial lá do arquiteto. Os novos, né? Como sim. a Pri estava dizendo, que estão aqui nos assistindo, os recém-formados. Essa parceria, tipo, eu não aprendi a trabalhar terreno do dia para a noite. Comecei, como eu disse, fazendo avaliação patrimonial. Sim. Ninguém gosta de fazer avaliação patrimonial. Fiz, por anos, fiz gratuita dentro da empresa. Tipo o Esse arquiteto cara que trabalha no risco. Daí vim para... É isso que eu queria chegar. O arquiteto ele vai ter que fazer essas parcerias, ele vai ter que mostrar o trabalho dele. Disse, cara, quem sabe vamos apurar um pouquinho mais esse terreno, ele é bom. E vou levar para uma incorporadora que é de parceria nossa. Tentar encaixar o teu trabalho para fazer o estudo completo. Não vou garantir, porque eles gostam de trabalhar com seus arquitetos. O pessoal é risco. Então, esse risco a gente tem que tomar. É que eu acho que o risco vai te proporcionar tu ser apresentado para outras pessoas, né? Eu Agora, ia chegar nesse se tu ponto. não for correr risco nenhum, tu... Não, fica na como é tua que tu vai caixinha. chegar nessas- Pra mim, como é o que tu vai risco é chegar nessas aprendizado. outras pessoas, Até a né? pergunta, na verdade, é mais tu quando nunca tu... perde total. É o Quando teu tu- trabalho. A pergunta até é quando tu não tem volume. Porque, claro, esses escritórios que já estão e são tradicionais no meio, tá tudo certo, tá incluso dentro do valor deles, cabe essa conta do risco. Mas os que ainda não, né, os que estão começando, E isso não cabe. E isso é na uma coisa conta. muito importante, né? Porque pra quem tá começando, o network é muito importante, Exatamente. que é o que falta, né? E isso aí. sempre os arquitetos... Quem tá começando no mercado não tem esse network desse universo que a gente vive. Inclusive pra vocês que estão começando no mercado e que estão vendo essa nossa discussão, é um excelente momento de começar a pensar em fazer network. A Asbeia, nossa querida patrocinadora aqui, nossa apoiadora, tem muita bagagem nessa questão de network. Então, para quem tá começando, entra em contato com a Asbeia, o contato tá aqui embaixo. Te associa, porque eu tenho certeza que vai ser um bom caminho para vocês, né? Então, já sabemos, quem é arquiteto iniciante tem que fazer networking e, eventualmente, vai ter que fazer um risco. Certo? É que eu acho que o teu cartão de visita vai ser isso, né? Tu vai ter que começar a correr riscos para conseguir te mostrar e conseguir aparecer no mercado, né? Quando os escritórios famosos, quando começaram aqui em Todos Porto Alegre, fizeram, né? Todos Não, fizeram todo mundo isso, tá porque eles precisavam dar um jeito de se vender e se mostrar, né? E como é que tu faz isso? Tu vai ter que assumir algum risco para isso, né? Então, tu vai ter que ir lá e pegar e fazer um render de fachada e fazer uma planta humanizada, fazer um negócio legal. Tu vai ter que fazer isso para chegar e encantar essa pessoa que tu tá mostrando de primeira, né?
pô, olha só o projeto que a pessoa conseguiu me mostrar aqui, conseguiu Gostei. me entregar, gostei, achei interessante. Talvez tenha algum ajustezinho, porque não está encaixado com o que a gente procura, mas gostei, tem potencial. É isso que eu ia te né? perguntar. Então, isso é um alerta de que vocês podem gostar de trabalhar com aquele arquiteto. Porque a pergunta que eu ia chegar é, como é que a empresa faz essa escolha quando ela troca os arquitetos, entendeu? Então, fazer fazer um estudo no risco, chegar para a empresa com um estudo no risco, pode fazer, pode determinar a entrada desse profissional na incorporadora? Vai depender de porte de empresa, de tudo, exigências, né? Então, assim, a empresa só trabalha em BIM, a pessoa não trabalha em BIM ainda. Bom, então já não vai ser compatível, né? Então, tem N critérios, assim, que vão ser avaliados, né? A estrutura da pessoa de conseguir entregar todos os projetos, de fazer detalhamento, de fazer... Então, tudo isso vai ter que ser analisado. A capacidade de absorver esse projeto, né, Ander? Então, tudo isso vai ter que ser analisado tecnicamente. Estou falando com visão aí de quem trabalhou sempre em empresa grande, né? Então, assim, quando tu tem projetos muito grandes, obviamente, tu normalmente trabalha com escritórios maiores, porque tem uma demanda muito grande de ajuste, de troca, de fazer isso, de fazer aquilo, de mudanças em geral, né? Então, tem que ter um porte grande para conseguir suportar isso. Mas a gente tem muita incorporadora de pequeno porte, de médio porte na cidade, que são a carta de entrada, né? Eu acho que é uma coisa que é bacana de deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo e tudo mais, a gente deixar claro que, assim, a porta de entrada, ninguém vai começar lá trabalhando com as grandes construtoras. É difícil, né? É difícil. Tu vai ter que começar com as pequenas construtoras e ir aparecendo aos pouquinhos e ganhando espaço para daí chegar lá nas grandes construtoras, né? Tu não chega direto lá em cima. Não. Para isso é o pouquinho a mais. Dá um pouquinho, não é só a questão do custo, porque esse teu custo inicial, muitas vezes é o tempo, é o tempo de estudo que eu tive para chegar aqui, para me formar. Esse custo é o que vai fazer tu ganhar mais ali na frente. Claro. Porque teu nome vai ser visto. Sim, é aquele feeling, né, Rafa? É o feeling é um entregável, entregável com gosto, né? Um entregável refinado. O que eu costumo dizer, tipo, a recompensa vai vir ali na frente. E é para qualquer profissão, né? A gente está falando do início, do arquiteto, corretor, do engenheiro que vai participar. Legal. Todos que vão... Eu olhei um tempo atrás, apareceu para mim no Instagram um escritório de arquitetura que não era daqui, e começou a aparecer, assim, algumas postagens deles patrocinados e tal. E aí eu fui olhar e as imagens, as coisas que eles tinham tudo produzido, fachadas, plantas, coisas assim que eles estavam divulgando, nada era de um produto de verdade. Eram só estudos. Eles fizeram estudos. Legal, pegaram, gente. assim, tipo, um terreno hipotético ali na cidade que eles atuavam, desenvolveram todo o projeto, postaram uma imagem de planta técnica, de 3D, de BIM. Olha, isso é um feeling maravilhoso. Foram mostrando tudo que eles conseguem fazer e entregar, né? Sem necessariamente ser uma entrega de fato. Então, acho que isso é um portfólio de trabalho. É um portfólio de cartão de visita que tu fez já, sabe? Então, eu acho que tu tem que mostrar o teu trabalho para te ser reconhecido, Com né? certeza. Eu até queria aproveitar uma outra fala tua que tu colocou antes sobre eficiência, né? Até assim, claro que tem eficiências e eficiências de acordo com o briefing, local e tudo mais, mas acreditamos que exista, assim, um mínimo para se atingir para determinados tickets. Eu gostaria que vocês colocassem aqui, por exemplo, assim, Minha Casa Minha Vida. Não olho se não tiver uma eficiência de mais de 90%. Eu estou colocando aqui. Um médio alto. Não olho com tantos por cento de eficiência. Em cima do briefing passado. E importante, para quem está chegando, o que é eficiência? Exatamente. Né? Como é que é essa conta da eficiência? Vamos lá. A eficiência, ela é basicamente a área privativa sobre a área construída total, né? A gente em Porto Alegre tem alguns critérios de área um pouco diferentes, mas é basicamente isso que a gente usa para chegar na eficiência. Vou te dizer bem amplo, assim, tá, Pri? Porque tudo depende do projeto. Assim, na incorporação, na construção, tudo depende, tá? Então, a eficiência também depende, né? Como todos os outros fatores. Depende do preço de venda que eu pego naquela região, depende do tipo de produto, depende se eu vou querer dar diferencial de número de vaga, depende de muita coisa. A gente teve um projeto que a gente estava aprovando já, que a gente
estava aprovando ele e a gente resolveu incluir meio subsolo. Então, a gente sabia que ia diminuir a eficiência. Tá? Mas por que a gente quis? Porque a gente entendeu que naquele projeto era importante a gente ter mais vagas. Uhum. Né? Então, isso vai depender muito do que a gente está desenvolvendo, do que está sendo desenvolvido. Se eu fosse te dar números, assim, tá, Pri? De médio a médio alto e alto padrão, de 60 a 65 são números bons, tá? Bons. No alto, na faixa de 60, no médio alto, mais próximo dos 65, tá? E aí, normalmente, conforme vai diminuindo o padrão de empreendimento, vai tendo que aumentar a eficiência. É isso que eu ia te dizer, que eu ia perguntar. O padrão, ele é proporcional ou ele é desproporcional em relação a isso? É uma gangorra. Ele é uma Quanto gangorra, mais né? alto o padrão, Ele é uma gangorra. quanto mais alto o padrão, menor a eficiência. Ele é uma gangorra, é muito fácil de explicar, né? Quando eu faço um porque tu tá empreendimento de entregando 300 mais. metros quadrados, eu tenho que entregar muita vaga para aquela pessoa. Vaga, playground, não dá para ser uma tudo vaga isso. dupla Sim. para essa pessoa. E geralmente não são em terrenos grandes também, Normalmente né? não são em terrenos grandes, então tu vai ter que afundar, vai ter que fazer subsolo, vai ter que fazer... Então, assim, tu acaba tendo que fazer uma infraestrutura muito maior para atender aquele público. Então, tudo isso vai diminuindo a eficiência. Então, padrão mais alto, eficiência mais baixa. Sim. Padrão menor, eficiência mais legal. alta. Legal. E, Rafa, quando vocês recebem um estudo desse, enfim, um estudo que, mesmo que seja nessa questão de risco, vocês conseguem balizar isso? Sim, só fazendo um gancho nessa, para ver como tudo é interligado, né, a eficiência com o que vai, o valor do produto final. Porque é o filtro de vocês, né, eu acho. Assim, eu fiz uma avaliação judicial que o imóvel estava indo a leilão somente as vagas. Eram 3 vagas de um prédio de alto padrão, já consolidado, uma localização excelente. E a briga do advogado que estava em questão era, se eu tirar somente as vagas, o apartamento em si vai valer muito menos, eu vou perder o valor venal dele. Então, se eu quero fazer um alto padrão e botar uma vaga, ele vai perder o valor. Então, é um conjunto que tudo tem que ser pensado lá no início, antes de entregar isso para o cliente. Lá no briefing, né? É o kickoff que eu vou fazer quando eu sair daqui com o escritório, é dizer assim, é apartamento de tanto e eu preciso ter 3 vagas para o apartamento. Acha o espaço. Tá, e essa relação entre incorporadora e o corretor, ela funciona dessa mesma forma? O incorporador diz, Rafa, eu tô precisando de um terreno para viabilizar um produto assim, aí tu vai lá e como é que funciona? Esses terrenos fora do radar, assim, isso acontece? Isso acontece, né? Acontece. Tem um amigo nosso, o Prux, que trabalha também muito terrenos, ele costuma dizer que ele fabrica terrenos. Adoro, gente, gostei, já gostei dele, gente, nem conheço, já gostei. É o que a gente tenta montar, é o que não está no mercado, senão tu vai fazer mais do mesmo. Sim. Vai ficar aquela briga, né? Entra na exclusividade, vou pegar a exclusividade com um proprietário que tem vários, aceita receber vários corretores e esses vão estar cada um dando... Eu consigo vender muito mais caro, que também acontece, a precificação errada, sim. Tanto na venda do imóvel pronto, quanto do terreno que a gente está falando. Se tu botar a ideia no proprietário que vale muito mais do que é o valor venal real, já inviabilizou um negócio. Sim. Então, tu criou a expectativa de ganhar muito mais e tu não vai conseguir. Então, isso vale também para o comercial. A gente está falando muito aqui do residencial, mas o imóvel comercial também tem uma análise, a esquina positiva, que todo mundo fala agora, as farmácias que vieram, é um composto, porque o Build to Suit, né, o BTS, popular, o porquê ser a esquina positiva, porque tem um estudo tudo em cima disso, que aquela loja ali vai vender muito mais a positiva do que a esquina negativa. Né? Olha, gente, gostei de saber disso. De análise, parou na sinaleira, a farmácia, né, que é o segundo momento, né? Proprietária de terrenos de esquina, dizendo, mas a minha é uma esquina. O que é a esquina positiva? Se tu tiver a oportunidade de parar nessa esquina, pensar onde é que eu tenho que comprar um remédio pro meu filho. É aquela ali. Se a esquina só tá atrás de ti, tu não vê. Tu já não consegue parar, tem o trânsito. Não, eu consigo encostar naquilo ali. Por isso que tem que ter o estacionamento, né, no entorno. É tudo uma questão pensada. O terreno, para ser meio de quadra, que a gente chama, num comercial, tem que ser uma testada, né? A frente tem que ser muito larga para ter visibilidade. Né? Aquilo vai determinar o quanto o comércio
dali o local vai vender, Uhum. e isso tu precifica, vai lá na matemática, eu insisto na matemática, tudo é matemática. Se botar uma loja estreita, que a gente chama rua de passagem, meio de quadra, ele não tem tanto valor comercial, porque a pessoa não identifica, passou, não tem onde parar, então tu tem que ter uma visibilidade alta, tem que ter uma testada grande, tem que ter o estacionamento, a pessoa consegue identificar lá na frente está o shopping, Gente, o adorei mall saber que eu disso. quero chegar e eu consigo encostar, estacionar meu carro, e daí eu já vou, por que adicionar lojas, né? Ali eu já vou na farmácia, vou na lotérica, Tem vou tudo no perto, que a supermercado. ideia é que seja perto. E isso foi se construindo, né? A gente monta muito mercados hoje. Tu sempre vê um mercado e uma farmácia junto. Sim, às vezes farmácia é farmácia também. Essa é que essa é a composição para o investidor. O cara Sim. muitas Aquele cara vezes, que só vive daquele negócio, vai lá, injeta ele grana, quer a pá. renda. É. Então, isso vai determinar o valor do terreno. O que eu consigo compor ali? Se eu tenho só uma loja muito grande que não consegue pagar um aluguel caro, esse terreno também tu não vai conseguir botar preço. Uma das coisas que a gente discutiu, o bairro Santana, né? Entrando já, misturando. A gente acha que tem um potencial enorme. Eu também acho, gente. Na cidade, poder público. Um bairro super estruturado, infra boa. No dia que a gente localizado. conversou sobre isso, eu comentei com o Rafa, eu disse assim, não, a gente tinha que ter, os incentivos do quarto distrito tinham que estar no bairro Santana. É verdade. É um bairro que já está inserido na cidade, que já tem uma estrutura, que está perto de tudo, né? Só que hoje é difícil tu olhar para ele. Ninguém olha ainda. Porque as pessoas, no geral, não olham, gente, né? olha que interessante isso. Ninguém olha. No momento a gente está no Petrópolis. A gente tem essa briga porque a gente também tem que ser mais imediatista. O que está vendendo hoje? Mas se houvesse essa conversa, o público e privado, próprios corretores e incorporadoras e o poder público, onde é que a gente pode melhorar? O quarto distrito, quando a cidade iniciou colocando os bares para o quarto distrito, eu conversei com um secretário na época, é bacana tu começar a movimentar, mas tu movimenta a vida noturna. Sim. E tu pode ser que afaste o residencial. Exatamente. Né? Tem tudo isso que tem que se pensar. Ele pode agregar o residencial se tivesse um outro projeto como o Instituto Caldeira para dentro do quarto distrito. Perfeito. Do outro lado. Se tivesse ali, daí tu movimenta o diurno, né? o trabalho. Mas, eu tenho fazer um happy hour. Daí tu vai agregando. Claro. Sim. O Santana, por exemplo, se eu estava pensando um dos motivos, porque as praças que a gente fala, né, não tem. Não. São muito casinha, poucas. tudo já ele é consolidado de outra maneira. Então, essa mudança eu acho que uma coisa bem importante nessa pergunta que tu fez, né, Ju, da questão de imóveis fora do radar. Hoje, em Porto Alegre, é muito difícil tu encontrar aquele imóvel que é de um único dono e que não seja meio que um imóvel, assim, fora do radar, de fato, sabe? Porque normalmente tu tem que ir formando o terreno. E aí eu acho que quanto maior a consultora que tá atuando, maior é a necessidade, maior é o terreno, né? Ele tem que ser maior para conseguir caber o projeto. Então, quando a gente vai aí para consultoras menores, a gente consegue ter terrenos menores, tudo mais. Então, vai lá, compra 2 casas, tá beleza. A gente tem terrenos que foram 8 casas, 6 casas, 7 casas. Então, tu tem que ir montando isso, né? E muitas vezes é dessa fabricação externa, né? Eu tá lá conversando com... a gente queria ter um projeto em tal lugar, mas tá difícil de conseguir terreno. Não, peraí, eu conheço uma pessoa que mora lá, que tem uma casa, que talvez queira negociar, e aí tu começa, mas uma casa só não dá, então vamos ver os vizinhos, e aí tu começa que legal. a estruturar isso, que é um trabalho... de chinês preso. É um trabalho bem complexo, assim, tu tem que ir batalhando, convencendo um por um, são famílias diferentes, então tu tem que estar o tempo todo ali que em tem cima, envolvimento né? emocional de pertencimento daquele Exatamente. E muitas vezes tu tem que sentir isso, tá? A gente negociou um terreno de uma família que eram 11 pessoas, todos eles, 10 estavam de acordo e uma pessoa não estava, porque ela tinha muito apego emocional, né? E aí, na conversa com ela, eu disse, olha só, tu foi muito feliz aqui, tua família foi muito feliz aqui. Eu disse, mas tu não consegue entender que tu vai fazer outras 50 famílias felizes no mesmo lugar? O teu lugar de referência de vida feliz vai se tornar o lugar de referência de vida feliz de outras 50 famílias. Né? Ela parou assim, ela disse, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado por esse lado. Então,
consegui entender que ela tava com essa ligação Sim. sentimental, e eu disse, eu vou ser sentimental também. Claro, vou Porque te pegar isso no vai emocional pegar. também. Então, assim, é uma coisa legal, porque tu tem que ter, né, negociação, tu tem que ter esse Sim. jogo de cintura e sentir o que o cliente tá... Colocar o nome da família no É empreendimento. a sensibilidade. O que ele tá querendo do ouvir momento. e o que tu pode falar também, né? Porque às Claro. vezes É, tem há coisa que ele limites. quer ouvir que tu não pode falar. Rola todo um trabalho terapêutico, né? Bem Gente, isso. foi bem incrível Foi. esse nosso episódio. Eu adorei essa conversa. Eu acho que a gente conseguiu desmistificar, de fato, eu acho que muitas coisas. Primeiro, que o corretor, ele é uma pessoa que estuda mercado, ele precisa disso. Não é só chegar e sair vendendo coisa, né, Rafa? É isso aí. E under, tudo é possível, né? A gente consegue sempre organizar ali as peças nesse jogo de xadrez para fazer funcionar as empresas. Eu adorei, foi muito legal, esclarecedor, de verdade. Ótimo. Muito obrigada pela Eu participação acho de que vocês. Foi muito A gente bacana e eu agradece. acho que Não. se a gente tivesse aí mais 2 horas, a gente Ficaríamos ia ter falando. 2 horas. Acho que- Vários assuntos. Acho que vamos voltar num próximo Com certeza, episódio, né, Pri? abordando outros Seria ótimo. itens dessa Estamos à parte de novos disposição, Com negócios. certeza. Vai ser Bem muito bacana. legal. Muito obrigada pela Muito participação obrigada. de vocês. E agora um Vocês. momentinho mimo. Temos um mimo para todos os Olha. nossos convidados, que são pessoas Exatamente. muito queridas pra gente, mas que precisam sair levando aí a marca do nosso Exatamente, podcast. fazer merchan pela faça um cidade, merchan né, pelo gente? trabalho, né? Relacionamento. Circula pela incorporadora. Olha! Né? Bota na mesa da crédito. Muito obrigado. Quem vem aqui ganha canequinha, viu, gente? Já vamos avisando aí Muito pro pessoal obrigado. que vem ganha. Eu já ia brindes. perguntar se a gente levava, que a gente Não, tava já leva de vocês. Tem uma Eu já exclusiva, ia então. levar. Cadê meu casaco? Eu vou botar. Já levo de vocês. Legal. Muito obrigada Beleza, pela gente. participação. A gente agradece Foi o convite. super legal. E a gente vai ficando por aqui, né, Pri? Exatamente. Agradecer muito às Beia, nossa querida apoiadora deste projeto. E esse foi o final do nosso programa. Fiquem aqui pro próximo, que vai estar muito legal. Mas antes, não menos importante, a gente queria que vocês deixassem o contato de vocês, para caso alguém queira entrar em contato para novos projetos, novos negócios. Vamos lá. Bom, eu sou Anderson, né? Vocês já me conheceram. underbort@hotmail.com.br. É um e-mail antigo, porque, né? Tu é raiz. Só a cara que é novinha. Rafa. Eu já costumo dizer, como eu tô há quase 16 anos já na Crédito Real, o pessoal já teve clientes que perderam meu contato e ligam na Crédito. E Então, sabe. é um outro assunto para um próximo podcast. Não é a empresa que tu trabalha que vende, Sim, é a pessoa. é a pessoa. Então deixa teu arroba aí pra gente. Eu tenho o @Corleta Lopes. É É uma boa uma referência. boa referência. Tá, Que eu ótimo. acho o Rafael lá ou na Crédito Real também. Maravilha. Legal. Show de bola. E os nossos? Arroba Que- estúdio. Quem quer nos Tearc, encontrar, né? No Instagram. LinkedIn a mesma coisa, Estúdio T Consultoria e Arquitetura. Isso. E é isso aí. É isso Gente, aí. um grande beijo pra vocês. Nos vemos daqui a 15 dias. E não se esqueçam de nos assistir aqui a cada 15 dias, sextas-feiras, às 14 horas, nas plataformas digitais. YouTube, Deezer e Spotify, @Estúdio T Talks. Um grande beijo. Tchau, tchau.